irmãos, a segunda-feira do Rei, aleluias, Deus abençoe. Creio que ele trabalha aqui, aleluias, uma bênção a Deus, ele louva a Deus pela igreja, pela criação e os demais também, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Juízes 16, aleluias, eu quero ler o versículo 20. O título é: Sansão é traído por Dalila. Aleluia. Louvado seja Deus. Sansão é traído por Dalila. No 20 diz assim: todos acharam? No 20 disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aleluias. Ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez, como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Digam graças a Deus. Você cercado, eu quero falar sobre ele. Aleluias. Sobre o chamado espiritual. Eu quero falar também, mais de responsabilidade, temor. Aleluias, sobre esses textos. Aleluia, todos sabem, amados irmãos, aleluia, sobre Sansão. Todos sabem a trajetória de Sansão, a sua missão. Aleluia, que o Senhor deu a ele. Aleluia, quando ainda fez promessas aos seus pais, que ele viria para livrar Israel. Aleluia, que ele viria, amados irmãos, para tirar Israel da servidão dos filisteus. A Bíblia diz, amados irmãos, que Sansão, ele começa uma trajetória bacana, amados irmãos, mas com erros. Aleluia, amados irmãos, matando, aleluia, leão, comendo ali do mel. Aleluia, você vê que no texto antes a Bíblia diz, amados irmãos, dele, aleluia, avistar Dalila, uma noite antes, amados irmãos, à meia-noite, ele arranca os portões de Gaza, leva até o cume do monte, aleluia, com essa força. E eu quero falar, amados irmãos, sobre essa força espiritual. Aleluia, amados irmãos, e a Bíblia diz que os homens, aleluia, daquela cidade já tinham cercado, aleluia, a cidade a fim de matá-lo. Aleluia, a Bíblia diz, amados irmãos, que eles disseram: vamos ficar até pela manhã, se for possível, para que ele não saia ileso. A Bíblia diz, amados irmãos, que Sansão, ele à meia-noite, ele sai, amados irmãos, daquela cidade, depois de ter ficado ali com a prostituta, aleluia, amados irmãos, e sai e leva o portão até o cume do monte. Aleluia, amados irmãos, o pastor você está querendo dizer até agora, amados irmãos, que quando você tem força espiritual, o diabo não te vence. Deus fiel, aleluia. Quando você tem força espiritual, amados irmãos, não tem cerco maligno que pode te prender. É verdade, Aleluia, amados irmãos, e não conseguiu, aleluia, amados irmãos, êxito sobre Sansão, aleluia, naquela noite, porque ele levou o portão, aleluia, como se fosse um trapu, aleluia, como se fosse uma máquina, amados irmãos, pela trajetória. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que ele se aperfeiçoou em uma mulher chamada Davi. Mas, aleluia, o inimigo não, aleluia, mas não desistiu de primeira. Aleluia, buscaram, amados irmãos, saber de onde vem aquela força, amados irmãos, porque Sansão também, aleluia, matou 1000 homens com a queixada de um mulher. Eu até parei de pensar esse dia, amados irmãos, que naquela época não tinha a pólvora, mas tinha espada, tinha lança, aleluia, tinha escudo. Como que não pode, aleluia, como pode, amados irmãos, um homem na batalha ferir um homem com a queixada de jumentos, aleluia, amados irmãos, e cair todos. Sabe o que eu lembrei? Aleluia, o Salmo 91, onde diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Era a mão de Deus guardando, amados irmãos, livrando, porque o homem comum jamais venceu uma batalha dessa, jamais. Aleluia, mas quando, amados irmãos, Sansão ainda vai tomando esses caminhos, a Bíblia diz, aleluia, que quando ele chega e coloca o seu coração, aleluia, Dalila, ele já se esquece de chamar de Deus para o amor de Deus. Está entendendo, irmãos? E tem muita gente morta hoje espiritualmente porque deixa os propósitos de Deus. Porque vai viver aquilo que gosta, vai viver, amados irmãos, aquilo que seu coração pede. Aleluia, e o Espírito de Deus sai. Aleluia, sabe por quê, amados irmãos? Ele não pode habitar em você se você não tiver interesse, se você não tiver
força é essa? E aí, sabe o erro terrível que Sansão começa a fazer, mas irmãos? Mentir. Aleluia. 3 vezes. A mentira, mas irmãos, Sansão já começou a se contaminar de uma forma tremenda, mas irmãos, começa a mentir. Aleluia. E ela ali, então onde vem a sua força? Até que ele conta. E a Bíblia diz, aleluia, que ali ela corta os seus cabelos. Aleluia, faz isso dormir, mas irmãos, depois diz, vem sobre ti os filisteus. Ele fala assim, sairei como dantes e ferirei eles como se fosse um só homem. Tem pessoa, mas irmão, se o pecado entra e ele acha que está forte e não está. Aleluia, Sansão, o Espírito de Deus já tinha saído dele. E ele, aleluia, se provou que antes ele já não tinha força, mas tinha uma pena. E é capturado, tem os olhos queimados a fogo, aleluia, e vai para o cárcere dos filisteus. Yes. O que uma desobediência leva o homem? Aleluia. Aleluia, amados irmãos, como aleluia, o sofrimento veio sobre ele, porque, amados irmãos, deixou os propósitos. Oh, aleluia. Deixou a vontade de Deus. Deus fiel. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: se você não deixar os propósitos de Deus, você vai ter a força de gigante. Eu creio. Você vai ter força de leão para levar a obra de Deus a punho. E o cerco do diabo não vai prevalecer sobre a tua Glórias a Deus. Aleluia, amados irmãos, mas ele rastreou Sansão e disse: procura saber de onde vem essa força. Aleluia, amados irmãos, e o mar o que é? O que Sansão gostava? É como um pescador. O que ele coloca no anzol? O que o peixe gosta? Não é assim? Ele coloca o peixe gosta, amados irmãos, e o peixe quando olha é um atrativo, depois é fisgado. Então ele colocou na vida de Sansão, e ele falou: esse cara, ele gosta das nossas mulheres. Aleluia, ele gosta de se envolver. Então é a única maneira de saber. Não deixe que ninguém saiba ser particular com Deus. O teu segredo, a tua força, só depende de você e Deus, o teu chamado. Glórias a Deus. Aleluia, amados irmãos, porque senão você pode colocar tudo a perder. É verdade, Jesus. Aleluia, você acha que o inimigo não sabe o que você gosta? Sabe. Aleluia. Você acha que ele sabe onde você mora? Ele sabe. Aleluia. Ele sabe que você, aleluia, gosta. Ele rastreia. Você vê que é algo tão interessante que quando o Senhor está reunido diante dos filhos de Deus que apresentam uma língua, o Senhor diz: onde tu foi, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aleluia. Está entendendo? E aí você viu lá meu servo Jó? O menino já conhecia Jó. Está entendendo? Aleluia. Você viu lá meu servo Jó, um temente fiel, um filho de ele tem tudo. Quer dizer, ele não quer saber para Aleluia. ele sabe, mas... Aleluia, amados irmãos, que você vê que quando, aleluia, Eliseu, amados irmãos, é procurado, aleluia, pelos sírios, aleluia, quando ali é feito uma reunião, onde ele está? Aí falaram: esse que está em Dota. O inimigo logo rastreou Eliseu, amados irmãos, e pela manhã já fizeram um cerco sobre ele. Aleluia. Sabe que ele foi capturado? Porque tinha vida no altar. Quem tem a vida no altar, o inimigo pode até cercar pela manhã, pela noite, pela tarde, mas esse cerco não prevalece. Não prevalece porque tem a vida no altar. Glória a Deus. Vê que quando Sansão ainda estava nos propósitos, amados irmãos, o inimigo não prevaleceu. Aleluia. O inimigo não conseguiu prender, não conseguiu matá-lo. Por quê? Estava ainda em conformidade. Entre aspas, claro. Eu até cheguei a pensar, diz assim: Senhor, aleluia, por que Sansão no primeiro erro já, aleluia, no primeiro erro já foi capturado, foi morto? O Senhor me deu uma revelação, lá no livro de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então ele estava colhendo ainda. Quer dizer, o salário, quer dizer, ele estava plantando ainda o seu salário. A pessoa que faz e não se arrepende, mas ele vai ter o salário. É verdade, Jesus. Aleluia, às vezes está no oculto, ninguém sabe, mas ele há de ter o salário, porque, aleluia, tem coisa oculta que não há de ser revelada. É verdade, aleluia. Uma coisa alguma oculta que não há de ser revelada é daquele que não se arrepende de Deus. Aleluia, é aquele que não põe a casa e ordem de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Aleluia, eu estou dizendo que Deus manda. Oh, glória. Porque, aleluia, Davi tentou esconder, amados irmãos, um pecado terrível, matando Urias na batalha. Ninguém sabia, mas aleluia, ele mesmo disse: quando eu me calei, meus ossos começou, aleluia, a ter sequidão dentro de mim.
Enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, quer dizer, confessou porque foi chamado na. O Senhor teve que mandar lá um profeta e dizer: olha. Aleluias. E ele sentiu. Por quê? Porque tentou, aleluia, mas irmãos, fazer o que não agrada a Deus. Todos nós temos que lutar, mas irmãos, para não fazer o que o diabo gosta. Não fazer aquilo que o inimigo gosta. Pastor, mas eu já vi pessoas sublime, mas irmãos, sublime. Aleluia, que conhece a Bíblia, que sabe orar como ninguém, fazer a obra porque tem um espinho na carne e não quer deixar o espinho. Oh, aleluia. Eu gosto. E o inimigo já está. Verdade, Jesus. Uma bandeja, fala, fica que gosta, nós estamos fazendo o seu prazer, o seu gosto. Mas Jesus diz: aquele que vem aí tem que crucificar a sua carne. Glória a Deus. Aleluia, por paixão, mas irmãos, é boa de Cristo, mas crucificamos a nossa carne. Os desejos pecaminosos. Aquilo que desagrada a Deus, por quê? Porque o Espírito Santo só pode habitar em tempo, amados irmãos, em conformidade, aleluia, com a sua vontade. Aleluia, mas irmãos, pessoas que, aleluia, confessam, se arrependem, deixam de embaraço. Você vê que Sansão, o Espírito Santo vai sair dele. Deus falou assim: agora eu vou deixar você lutar. É o que acontece, né? Quando, aleluia, o homem não se arrepende e ele ainda está na batalha, chega um momento que o Senhor vai falar assim: eu vou deixar você lutar. Eu vou tirar minhas forças. Eu vou tirar minha ajuda. Aí o que aconteceu? Ai de nós se não for a mão de Deus. Deus, Senhor, de aleluia. Tem a de homem que acha que eu posso, eu faço, eu sou, não faz nada. Se Deus tirar o teu espírito, acabou. A gente está de pé porque é um espírito que nos ajuda até em nossas fraquezas. Desde que a gente fala: meu posto não. E Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo tem que aborrecer sua própria vida, porque senão não serve. E eu até pensei sobre isso também: aborrecer sua própria vida, porque tem pessoas que só querem ir na igreja e não estão com vontade. Hoje eu não estou com vontade, eu não vou, e não é assim, mas você tem que aborrecer sua vida. Fala: hoje eu vou com vontade, hoje eu vou doente. Aleluia, hoje eu vou, mas você pode vir só o bagaço, mas quando você sai renovado. Você sai cheio. Você sai, amados irmãos, aleluia, dizendo: puxa, ainda bem que eu não faltei, porque se eu tivesse faltado, eu tinha perdido a bênção. Verdade, Deus. Por quê? Aborrecer a nossa própria vida. Eu, quando eu me converti, eu tinha muitos amigos. Aí, aleluia, eu conheci a glória de Deus. Eu falei: agora eu sei quem é amigo. Jesus. Aleluia. Aleluia, e Ele tem me abençoado. Mas, aleluia, minha vontade não. Oh, aleluia. Os embaraços não. Fuja do pecado. Glórias a Deus. Aleluia, faça a presença do mal. Pastor, isso é para mim, é para todos nós. Porque a palavra diz: aquele que está de pé, cuida e não caia. Porque eu sempre falo, mas me parece que é mais fácil você trazer um que não conhece a palavra do que um criado. Aleluia. Vai pregar para eu já sei. Eu já sei. E o Espírito do Senhor saiu dele. E foi assim com Saul também. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor sai de Saul, ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. Aleluia. Glória a Deus. Dá para compreender? Ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. E o povo diz que era da parte do Senhor, não, era da parte da conveniência. Então, melhor do que temer a Deus, obedecer a Deus, Aleluia. confessar a Deus todos os dias. Aleluia, pedir perdão a Deus até para o nosso pensamento. Glória. Santificar cada momento para que o Espírito Santo não fuja da nossa vida. Aleluia, amados irmãos, porque nós não podemos ter muito frio. Oh, aleluia. Aleluia, mas irmão, nosso Deus é fogo, é vivo. Aleluia, mas irmão, não podemos perder essa sensibilidade, amados irmãos. Aleluia, de ralar o nosso joelho. Glória a Deus. Aleluia, porque Deus nos ama. Mas nós temos que estar dentro do propósito. Nós veio essa terra não foi para comer, beber e folgar. Nós temos uma missão a cumprir. Verdade, aleluia. E hoje tem muita sanção aí fora, mas irmãos, porque o Espírito do Senhor já saiu. E onde você vai se deu desviado? E aí sempre tem uma desculpa. Eu por isso para aqui, quer dizer, você que está aqui, você não paga preço também. Você não sofre, mas está aqui. Então, meus irmãos, aleluia, nós temos que lutar para não acontecer o mesmo.
Aleluia. Não sai do propósito, não. Deus fiel, aleluia. Não foi revelado aqui, o pastor disse que vai ter lutas. Tem lutas. Mas se ele ficar no propósito, tem diabo e cerco que, aleluia, tira a É bênção. verdade, Não tem. aleluia, Jesus. Aleluia, meus irmãos, eu prego, aleluias, quase 20 anos, se não me engano. Louvado seja Deus, Já aleluia. peguei doente, já passei em tanta coisa, vou falar aqui, o tempo não permitiria. Aleluia. Mas eu nunca saí do propósito Louvado de seja Deus. Deus me abençoe. Deus. Aleluia. Aleluia, o último sonho que a gente tinha agora era um carro melhor. E Deus nos deu tudo, Ele me deu um carro, meu sonho. Glória a Deus. A mim e minha esposa. Tudo está dando certo. Louvado seja Deus. As coisas andam. A bênção tem um compromisso com você quando você não sai do propósito de Deus. Aleluia. Pessoas que eu vejo que servir a Deus que a bênção para outros que não faz assim. Eita, Deus, é verdade. Aleluia, as coisas não estão andando, mas você está adorando, Deus vai te abençoar. Aleluia, Sansão começou a fazer as suas vontades, eu amo a Dalila e agora a obra de Deus, e aí vai, e aí ele perdeu a força. Verdade, aleluia. Mas uma coisa interessante, que quando ele vai para o cárcere, ele começa ali a confessar a Deus, aleluia, amados irmãos, falar aquilo que devia falar antes, a força vem novamente. A Bíblia diz que o cabelo começa o quê? Louvado seja Deus. Pastor, o que o senhor está me dizendo? E quando você se arrepende, o Espírito Santo volta. Oh, glórias! Aleluia! Às vezes você chegou aqui fraco, o Espírito Santo. Mas se você se arrepender, amados irmãos, ele vai voltar para a sua vida. Você vai ter a mesma força como antes. E Deus ali permite que você viva, não morra. Você viva. Mas Sansão também morreu para você. Por muitos cristãos, a Bíblia diz que ele matou mais gente em sua morte do que em vida. Então tem uma obra tremenda ainda no final. Aleluia. Então, busca esse Espírito Santo. Glória a Deus. Se quebrando um pouco mais, jejum um pouco mais, ora um pouco mais. Nós, amados, só somos os instrumentos de Deus. Somos só o instrumento de Deus. Mas eu vejo pessoas pegando o dom para se gloriar a si mesmo. Aleluia. E às vezes, olha, a vida tanto você está no altar. Aleluia. Mas é doloroso. E louvado seja Deus por isso, porque senão a gente ia se perder na É caminhada. verdade, aleluia. E Deus não quer que a gente se perca. Pé no chão, joelho no chão. E o Espírito Santo jamais vai te abandonar. Glória a Deus. Aleluia. Quando você fala, eu posso, o Espírito Santo deixa você lutar. É verdade. Quando você diz, eu posso, eu faço, o Espírito Santo você faz. É verdade. Mas não faça isso. Deus. Eu falei até no penúltimo culto lá da igreja, lá, nossa. Aleluia, o Senhor nos confiou assim aos irmãos. Falei, irmãos, uma coisa tão interessante, você viu que os pescadores pescou a noite inteira, nada apanhou. Um pouquinho na presença de Deus, o que aconteceu? O barco se... É tão doído o pastor quando vê irmãos falar, não, eu vou porque eu não tenho tempo, estou trabalhando muito. Só tem você. Só tem você. Um pouquinho na presença de Deus, o Espírito Santo te abençoa. Um pouquinho só o Espírito Santo te abençoa. E não te deixa nada faltar. É verdade, aleluia. Passei muita coisa na obra de Deus, mas o Senhor nunca deixou faltar o leite aos meus filhos. Louvado seja Deus. Nunca passei fome na obra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, mas nunca. Se eu fosse contar o testemunho aqui, tem que ser no próximo convite. Porque se eu passar da hora, você já nem chama mais. Aleluia, mas eu quero ser correto. Então, mas irmãos, aleluia. Não deixe o Espírito Santo sair. Pastor, aleluia, eu vou abandonar meus gostos e minha vontade. Faça a vontade de Deus, porque, aleluia, Mateus 6:33. Buscar em primeiro o reino de Deus. Aleluia, e a sua justiça será acessível. Eita, glória. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós não tinha casa, Deus nos deu uma casa simples, mas é uma bênção para mim. Louvado seja Deus. Nós não tinha salão, Deus nos deu um salão lá na verdade, é uma bênção do tamanho desse. Glória a Deus. Temos uma obra aqui em Dracena. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz. É só não sair do propósito. Eu sei que talvez você tenha aqui nessa pastor, é o meu último culto. Não faça isso. Não faça isso, porque Deus está prestes a abençoar. Aleluia, está prestes a abençoar a sua família, a sua casa.
aleluia, o seu trabalho, porque está vendo que você está passando, mas você não deixa o seu desejo, aleluia, atrapalhar a obra de Deus. Sansão deixou o desejo dele atrapalhar, mas você não deixa, porque você não vai focar. Você não vai servir de chacota para o inimigo, jamais, porque já está derrotado pelo sangue de Jesus. Aleluia, mas irmão, não há servo que te vença, não há demônio, mas irmãos, que possa, aleluia, tirar a bênção de Deus. Eu vejo às vezes uma coisa que me intriga, irmãos, mas irmãos, até com tempo de batizado, eu estou preocupado, fizeram uma obra para mim. Gente, isso é falta, aleluia, mas irmãos, conhecimento talvez não sei o que mais. Se você está dentro dos propósitos, não há cerco, está entendendo? Aleluia, não há cerco que te prenda. Aleluia, mas irmãos, não há cerco que te prenda. Porque contra Jacó não há encantamento. Contra Jacó não vale encantamento. Não há encantamento. Não há mandinga. Não há olho gordo. Você mata os seus desejos. Aleluia. Não sei. Pastor, eu tenho um vício. Abandona o vício do cigarro, da bebida. Aleluia. Tira Belial da frente. Deus quer te usar. O Espírito Santo quer te usar. Aleluia. Tira tudo que não da frente. Pastor, não tem ninguém assim aqui. Glória a Deus por isso. Aleluia, mas irmãos, porque Deus tem uma obra na sua vida e quer te usar. Pastor não faz a obra sozinho. Aleluia, mas irmãos, não. Aqui Deus vai levantar discípulos. Deus vai levantar pessoas que evangelizam, que pregam. Aleluia, mas irmãos, que façam a obra de Deus. Porque o pastor não faz a obra sozinho. O dia que o pastor foi embora, tem outro lugar. Louvado seja Deus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Eu quero já orar pela sua vida. Aleluia. Mas a palavra é essa, mas irmãos, não deixe o Espírito Santo sair. Aleluia. Mata o seu desejo, mata a sua vontade pela vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Fique por instante, eu quero ser breve. Põe a mão no seu coração. Eu não sei se tem alguém aqui que está se sentindo assim, pastor, eu estava tão forte, mas eu estou me sentindo tão fraco. Aleluia, só por você convidar o Espírito Santo agora, você vai ter aquela mesma força quando você foi batizado. Aquela força quando você foi batizado, começou a fazer a obra. Aleluia, aqueles mistérios que você via. Aleluia, aquele particular que você tinha com Deus e logo você chorava. Aleluia, que logo você não suportava de tanta presença. Aleluia, o Espírito Santo disse que quer voltar. O Espírito Santo está voltando para pessoas aqui. Aleluia, eu vejo o cabelo crescendo aqui como diz Sansão. Você crê nisso? Receba. O Espírito Santo está voltando, eu vejo ele voltar. Aleluia, se é você, começa a dar glória. Aleluia, se é você que está sentindo, começa a dizer aleluia, diga obrigado, Jesus. Aleluia, obrigado por voltar para mim, como voltou para Sansão. Aleluia. Ei, Deus que derrubou um templo, ele pegou no braço. Aleluia. Ei, Deus, aleluia, está voltando, toma agora, Jesus. Aleluia, toma agora, Jesus. Você que está soltado, ele te renova. Aleluia, você que está sem força, ele é contigo, diz o Senhor. Eita, Deus tremendo. Aleluia, você não está morto. Eita, Deus vai te dizer, você não está morto. Eita, Deus tremendo. Aleluia, o cerco quebrando. Eita, Deus, eu vejo o cerco quebrando, o cerco quebrando aí. Eu vejo o cerco quebrando na vida do homem. Eita, quebrando o cerco nessa noite. Deus vai cair a teu lado. Deus viu, está caindo a teu lado, desde a tua direita, olha aí você com Sansão. Eita, Deus tremendo, talvez você diz, pastor, eu não tenho uma queixada no jumento. Aleluia, você tem a espada. Eita, Deus, você tem a espada. Jeová começa a receber, começa a dar lugar nessa noite, porque Ele te toca, Ele te toma, Ele te enche nessa noite. Aleluia. Eu vejo, aleluia, um homem. E esse homem está com problema no estômago. E esse homem está aqui. Aleluia, eu vejo um pequeno caroço. Aleluia, aleluia, do lado direito do estômago. E ele vai curar esse homem. Ele vai curar o teu estômago. Se você crer, receba.
Ele vai curar gastrite nessa noite. Receba agora. Receba agora a cura, porque Ele é o médico dos médicos. Eita, Deus tremendo, vai curando. Aleluia, vai curando, Jesus, vai curando, vai curando. Aleluia, Jesus está te curando teu estômago. Eita, Deus, você vai tomar tudo. Aleluia, aleluia, você está curado. Sai espírito de enfermidade, sai caroço agora. Sai caroço agora, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Pega tuas mãos um pouquinho para Jesus. Erga agora com fé. Aleluia, aleluia. Eu vou deixar, aleluia, você sentir ele. Sinta ele. Aleluia. Aleluia, sinta ele aí.